Boa tarde. Hoje vamos falar então sobre os processos de condensação e ebulição, transferência de calor, né? Em geral, a gente inclui também os processos de convecção dentro de transformações de fase. Até então, a gente tem visto processos sem transformação de fase. E agora, quando acontece a condensação e ebulição de um fluido qualquer, você tem transformação de fase. E aí a gente inclui a convecção, já que ocasiona um movimento, né? O aumento da temperatura ou a redução da temperatura vai provocar uma variação na densidade, que vai provocar o empuxo, e aí vai ocorrer a geração de movimento e com isso a facilitação da transferência de calor por convecção pelo movimento. Bem, então, no caso de processos com transformação de fase, seu coeficiente convectivo ele depende de vários parâmetros, conforme a gente tem visto, né, todos os parâmetros termofísicos, viscosidade, condutividade, capacidade calorífica, densidade. Só que vai entrar um termo novo, né, que aqui você tem o empuxo, que era visto também na convecção natural, a diferença de temperatura, só que aqui relacionada a uma temperatura de saturação, que eu vou explicar para frente, e vai entrar agora também a dependência do calor latente, né, de vaporização ou de condensação, dependendo do que você esteja analisando, e a tensão superficial, aquela tensão que geralmente tem na superfície de líquidos, né, e para você ocasionar a evaporação das moléculas, você precisa vencer essa barreira de tensão superficial. Então, agora, o seu coeficiente convectivo é função de todos esses parâmetros. E o rearranjo dele vai te dar alguns parâmetros aí adimensionais, né? A partir da análise dimensional, a gente pode tirar alguns números adimensionais aí com significado físico relevante. É o caso, por exemplo, desse primeiro número adimensional aqui, onde você vê que você tem na parte de cima ρg, ρ líquido, ρv, que é o do vapor, no caso de uma transformação de vaporização, vezes o comprimento, né, em geral, dependendo desse comprimento, pode ser um comprimento característico ao cubo, dividido pela viscosidade dinâmica ao quadrado. Então, o que isso aqui, o que esse número, né, quer te dizer como significado físico? Você tem aqui em cima um balanço nada mais do que de força de empuxo em relação a forças viscosas. Então, se esse número é alto, o que significa, né? Significa que as suas forças de empuxo estão vencendo, prevalecendo em relação às forças viscosas. E aí você tem mais facilmente a transformação de fase, no caso. Você tem um novo número aqui também, que é o número de Jacob, que é a capacidade calorífica vezes o ΔT dividido pela entalpia de transformação de fase aqui, né? Entalpia latente. Então, aqui também, o que você tem? Você tem a capacidade sensível de absorver energia sensível do seu fluido em relação à capacidade de energia latente. Ou seja, se esse número de Jacob é alta também, significa que o seu fluido tem uma alta capacidade de absorver energia, né? Em geral, nas transformações de fase, o que acontece? A sua temperatura, ela basicamente estagna, né? A temperatura do fluido estagna, no caso da água, por exemplo, em que você tem patamares de temperatura, né? E o fluido vai absorvendo energia, até conseguir transformar de fase, no caso de evaporação, por exemplo, evaporar a primeira bolinha de vapor, e aí que a sua temperatura começa novamente a alterar. E aí você tem o número de Prandtl,
que a gente já explicou aí, vocês estão ambientados nas últimas aulas, e o número de Bond, que também está relacionado às forças de empuxo, dividido pelas forças de tensão. Então, novamente, se o seu número de Bond é alto, significa que a sua força de tensão, né, é baixa, ou a força de empuxo é alta. E aí fica mais fácil das bolhas de vapor, por exemplo, vencerem a barreira de tensão, e com isso você conseguir uma transformação de fase com mais facilidade. Então você tem aí que no seu, nesse caso de transformação de fase, ele é função desses parâmetros adimensionais aí em casos de ebulição e condensação, ok? Bem, então vamos falar primeiramente sobre ebulição, né? O que é ebulição? A ebulição é quando ocorre a transformação de fase de um fluido para vapor em uma interface sólido-líquido. Então, se você aquece uma panela, por exemplo, no fundo da panela o calor é transferido por condução, que é transferido por condução no filme abaixo ali perto da panela, né, perto do sólido. Então você está tendo, aí você começa a ter as primeiras formações de bolhas de vapor, né, que é o ponto de bolha, e que começa a ter que começa a ganhar força de empuxo, e com isso ocasionar o movimento do fluido. E aí você tem processo de transferência de calor por convecção. Então esse é um processo de ebulição. E aqui a gente vai tratar sobre o fluxo de superfície, né, que está sendo transferida no fundo da panela, por exemplo, como um coeficiente convectivo vezes a temperatura da superfície em que se encontra, que é a temperatura do sólido, menos a temperatura de saturação. Então, até ocasionar a transformação de fase, o seu fluido precisa atingir a temperatura de saturação, né? Então, a gente vai falar sobre um ΔTE, que é um excesso de temperatura, né? A temperatura, um ΔT, né? Um delta de temperatura necessário para acontecer a transformação de fase. Então, esse é o processo, fenômeno físico que acontece, né? A ebulição, ela se caracteriza pela formação de bolhas, né, que crescem e se desprendem dessa superfície sólida, e o crescimento e a dinâmica dessas bolhas de vapor depende do excesso da temperatura, da natureza da superfície, no caso, e das propriedades termofísicas do fluido. Ok? Bem, então tem duas formas aí de ocorrer a ebulição, né? A ebulição em piscina e a ebulição em convecção forçada. A ebulição em piscina, esse exemplo que eu acabei de dar da panela, em que você está com um líquido quieto, né, o líquido parado, e aí o movimento do líquido começa a acontecer devido à convecção natural, porque você tem uma alteração de densidade, né? Fica menos denso, fica mais leve, sobe, e aí começa a ter um movimento de convecção natural. Existem alguns processos aí de transformação de fase em que você tem a fervura e provoca essa transferência de calor por convecção natural. Ou você tem também a ebulição com convecção forçada, que é o que acontece aí em tubulações, por exemplo, de trocadores de calor, né, em que você deseja que o líquido, por exemplo, seja vaporizado ou o vapor seja condensado, né? São os condensadores e os evaporadores. Então, nesse caso, a sua velocidade é imposta por bombas ou compressores, e aí você tem a transformação de fase ocorrendo com uma determinada velocidade constante dentro das tubulações. Bem, então vamos falar o que acontece no processo, né, como que se dá as etapas de um processo de ebulição em piscina, né?
Então, bem, são algumas etapas aí que a gente tem de transformação de fase, né? No caso da ebulição em piscina. Na primeira fase, quando se aquece a superfície sólida, começa a ter movimento do fluido, mas sem transformação de fase, por causa da variação de densidade, né? Que o fluido absorve energia, fica mais leve e sobe. Então, você tem aqui um processo de convecção natural do fluido líquido mesmo. Bem, a partir do momento em que você continua aquecendo, você começa a formar bolhas isoladas, é chamado de ebulição nucleada. E quando você continua aquecendo, aí já começa a formar o que a gente chama de bolsas de vapor, que é a ebulição de transição. E a ebulição em película, em que essas bolsas de vapor elas coalescem, né, começam a se juntar e se forma um filme aqui de vapor. Então vamos entender como que se comporta, né, como que se dá o comportamento dessa curva aí de fluxo versus um delta de temperatura de excesso. Bem, na verdade esse experimento ele foi realizado primeiramente por Nukiyama, onde se tinha um fio de níquel cromo e envolto em água, e aí ele passava uma corrente elétrica por esse fio, né? E o fio aquecendo, ele foi observando as transformações aí dos fenômenos físicos ao redor desse fio elétrico. Bem, então, primeiramente, como eu havia falado, ocorre a fase de aquecimento com variação de densidade, mas sem transformação de fase. Então, você tem um aquecimento aqui, né, o fluxo de calor, e um aumento do ΔT de excesso. Bem, lembrando que ΔT em excesso de temperatura é a temperatura da superfície sólida menos a temperatura de saturação. Então, considerando a água, que no caso a pressão atmosférica, a temperatura de saturação seria 100 graus Celsius. Só que até atingir a fase de ebulição nucleada, que é onde surge a primeira bolha de vapor, Nukiyama observou que esse ΔT de excesso, ele não pode ser menor que 5 graus. Então, ou seja, a temperatura do seu sólido em relação à temperatura de saturação do seu fluido, ela é aproximadamente 5 graus a mais para poder começar o fluido, né, absorvendo calor, transformar a sua primeira bolinha de vapor aí no caso, nesse ponto A, né? Então, você tem a continuidade aqui do aquecimento, e aí essas bolhas começam a se formar com mais velocidade aqui, mas ainda assim de forma isolada, né? Que é essa fase aqui da ebulição nucleada, de A até o ponto C. Então aqui observe que você tem uma variação de temperatura alta aqui, né? Relativamente alta, e um fluxo de calor também aumentando aqui. Então, você tem muita formação de bolhas até atingir esse ponto máximo aqui, que é o ponto C. Bem, a partir desse momento, né, você tem uma queda de fluxo. O que acontece isso? Bem, primeiramente, né, vale lembrar que aqui nesse ponto, a sua temperatura de superfície, ela geralmente absorve o máximo de fluxo de calor em relação à temperatura de saturação. Então, no experimento de Nukiyama, por exemplo, ele observou que quando ele utilizou o primeiro fio com uma corrente elétrica, ele teve uma passagem do ponto C para o ponto E aqui. Então, o que isso significa, né? Ele não teve esse comportamento aqui dessa curva. Significa que o fluxo de calor foi absorvido por todo o material, né? Todo o material sólido, e a ponto de chegar à fadiga, né? A ponto dele arrebentar, no caso de um fio. Então, ele não conseguiu
dar continuidade a esse comportamento aqui do experimento, né? O delta T de excesso aumentou muito rapidamente e ele não compreendeu que tinha esse comportamento aqui de queda e aumento até atingir porque o fluxo de calor, né, praticamente se manteve e o delta T de excesso aumentou muito, sendo que a temperatura de saturação do fluido é fixa, então você tem um aumento grande aí da temperatura de superfície. Okay? Bem, então depois ele trocou o material, conseguiu continuar passando a mesma corrente elétrica, mantendo o mesmo fluxo de calor, e aí ele observou que após essa fase da ebulição nucleada houve uma queda aqui de fluxo de calor, né? Apesar do delta T aumentar. Então o que isso significa, né? Que o fluido ele começa a absorver menos calor. Então do ponto aqui da origem do gráfico até o ponto C, o fluido está absorvendo calor em um delta T pequeno. Ou seja, significa que essa fase aqui é a melhor fase, né? A ebulição nucleada aqui é a melhor fase para você trabalhar em equipamentos que tenham fluidos com transformação de fase, porque você tem uma absorção alta de calor para o fluido em um delta T de temperatura bem baixo. Então você precisa dar pouca quantidade, pouca potência para o seu equipamento e consegue uma absorção alta do fluxo de calor pelo fluido. E aí, a partir do momento em que entra na ebulição de transição, você aquecendo o sólido, o fluido na superfície do sólido, ali na interface do sólido, ele começa a absorver calor, né? De forma com que se forma muito rápido aqui as bolsas de vapor. Então essas é como se as bolinhas elas fossem coalescendo uma com a outra e aí você vai formando essas bolsas de vapor aqui. Então com isso você atrapalha, né? Você não colabora aqui com a transferência de calor por convecção. Mas a transferência de calor acontece para o fluido, só que a forma principal como vai se dar aqui é por condução, né? A gente sabe que na superfície ali, primeiro a transferência de calor é passada por condução para depois passar por convecção. Só que a condutividade do vapor é baixa, então você tem uma queda aqui do fluxo de calor. E aí depois, com um filme praticamente formado de vapor aqui na superfície sólida, você começa a ter um aumento de fluxo, porque aí, além da condução, você tem também a prevalência da radiação. Então, a radiação, que no caso, ela colabora com a passagem de calor para o fluido, para as camadas que estão acima, e com isso ajudando na transferência de calor por convecção. Bem, então aqui você tem algumas imagens, né, de etapas aí de ebulição em piscina. Então aqui as bolhas isoladas acontecendo, então, como se estivesse formando jatos, né, de bolhas, e aí você tem uma convecção bem alta, que é aquela fase em que eu falei que prevalece aqui o trabalhar com os equipamentos em transformação de fase, né? Aqui também é uma fotinha bem legal, conseguiu aqui mostrar essas bolhas sendo desprendidas e aqui já formando os bolsões, né? Os bolsões de vapor, no caso, e aí até formar o filme todo. Aqui também ainda bolhas isoladas, mas já um processo um pouco mais rápido do que na letra D, aqui no caso. Então, no caso de convecção forçada, né? No caso de convecção forçada, a temperatura da sua superfície está maior do que a temperatura do fluido. Então, o fluido ele é succionado aqui por uma bomba e ele está a uma temperatura de líquido subresfriado, né? Abaixo da temperatura de saturação.
A partir do momento que ele vai absorvendo, né, vai tendo contato com a superfície aí da sólida mais quente, ele vai absorvendo calor e vai formando essas primeiras bolinhas, né, que é o chamado de fluxo borbulhante e fluxo nucleado. Essas bolinhas, elas vão sendo impulsionadas para o centro e vão se acumulando até formar também os bolsões de calor, né, que é um núcleo de vapor, né, os bolsões de vapor. E aí você passa por um fluxo anular e o fluxo de transição até você conseguir vaporizar todo o fluido aí e volta novamente para a convecção forçada, só que agora com vapor. Bem, então, coeficiente de transferência de calor, ele começa alto, né, porque no início da curva, né, pelo bombeamento, ele já vem com um valor alto, e aí ele vai ter um decaimento que até essa fase é onde você tem muita bolsa de vapor formado, bem parecido com o que acontece com a ebulição em piscina também, né? Então, aonde tem bolsão de vapor, fica mais complicado você conseguir passar o fluxo de calor para o fluido, e aí você tem uma queda aqui do coeficiente convectivo e depois começa a aumentar novamente, ok? Bem, e o processo de condensação? O processo de condensação é quando você tem um vapor, né, que ele pode, aqui no caso desse primeiro exemplo, entrar em contato com uma superfície mais fria, e aí a temperatura dele cai abaixo da temperatura de saturação. Então você tem a formação de gotículas, né, de líquido. Ou você pode ter o fluido em contato direto com outro fluido, no caso do próprio ar, né, a água que está presente no ar. Então, se o ar cai, tem uma queda de temperatura, a água ela pode ter um tipo de condensação direta, né, que a gente chama de condensação direta, que é continuar, apesar de condensada, continuar suspensa no ar, né? E você tem também esse tipo de condensação em filme, que no caso você pode ter a aglomeração de partículas de líquido e formando um filme no caso, né? Não como gotículas aqui nesse primeiro caso. Bem, então, em geral, a gente atinge a condensação, né, quando a temperatura de uma determinada superfície sólida está abaixo da temperatura de saturação, e aí o seu fluido entra em contato e condensa. A condensação homogênea, né, quando o vapor condensa em gotículas que permanecem em uma fase vapor, como esse exemplo do ar que eu acabei de dar. Ou a condensação por contato direto, quando o vapor entra em contato direto com um fluido frio. E aí tem dois mecanismos de condensação, conforme eu falei: a condensação em filme ou em película, que no caso é o acúmulo das gotículas, né? As gotículas se acumulam e formam um filme, né? Por gravidade, por densidade. A densidade aumenta e aí acaba caindo, formando um filme. E a condensação em gotas, que é em geral a mais comum, e também a condensação em gotas, ela colabora com o processo de transferência de calor por convecção, né? Que você consegue uma agitação maior no caso da formação de gotas do que na formação de filme. E nesse caso, em geral, claro que cada caso específico tem uma condição, mas em geral você consegue coeficientes convectivos de transferência de calor maiores no tipo de condensação em gotas, ok? Bem, então o perfil de velocidade, né, da condensação, no caso em filme ou em película, em geral você tem, conforme eu falei, você tem um aumento da densidade, e aí
onde tem mais acúmulo aqui, né, de massa, pela ação da gravidade, esse fluido naturalmente escorre, né, escoa pela superfície sólida. E aí você consegue um aumento de velocidade quando você está mais distante da superfície sólida, né? Isso ocorre devido como a gente sabe, as tensões aqui cisalhantes, né, da superfície sólida e do próprio fluido. Então você vai ganhando velocidade com esse distanciamento e depois a velocidade vai caindo até atingir a temperatura aqui de corrente livre, né? Passando do perfil de velocidade aqui, ok? E a temperatura, onde você tem um perfil crescente aqui, né? Já que a sua superfície sólida está a uma temperatura mais baixa do que a temperatura de saturação, no caso, e a temperatura de vapor em que se encontra o seu líquido saturado. Então, lembrando que o cálculo do número de Reynolds aí também se torna relevante para saber qual regime que a gente se encontra, né? E aí você pode utilizar o cálculo do número de Reynolds em função da vazão mássica, que em geral é mais conhecida, né? Sobre a viscosidade. Apenas aqui se atentar que você tem o diâmetro hidráulico dependendo da sua geometria. Então, o diâmetro hidráulico igual a 4 vezes a área transversal, né, dividido pelo perímetro. Então, se atentar a esse caso. E aí, em geral, quando o Reynolds atinge aí mais ou menos o valor de 1.800, no caso de condensação, a gente atinge o regime turbulento, ok? De 30 a 1.800, a gente está no regime laminar. Trocadores de calor em que você tem principalmente tubulares, né, formados com vários tubos aí internos, você tem em geral essa formação de condensação em película, né, ou filme, que aumenta também nesse caso a turbulência. E aí você deve incluir nos cálculos também de trocadores de calor quando você tem essa transformação de fase, né? No caso aqui são os chamados condensadores, ok? Que é o tema do nosso próximo capítulo, trocadores de calor.